Fala pessoal, Eduardo Moreira falando para mais um vídeo e chegou a hora de devolver para a assessoria de imprensa da Motorola o Moto E5 Play. Eu testei esse smartphone durante pouco mais de 2 semanas, o review já está disponível lá no targethd.net, vai lá, confere, tem texto, fotos e vídeo da análise desse produto e esse vídeo vai ser mesmo para dar aquelas pitadas finais, as complementações finais sobre o que eu gostei e o que eu não gostei tanto do Motorola Moto E5 Play. Vou tentar fazer um resumo, falar das coisas primeiro, das coisas que eu gostei nesse dispositivo. O design dele é bem interessante, ele é um modelo de entrada com Android Go e conta com, como eu vou dizer, com aqueles registros de design que a Lenovo coloca no dispositivo. Esse sensor de câmera com o calombo, esse calombo está bem mais discreto, me agrada muito mais essa alternativa, que deixa um relevo mínimo para esse smartphone. É um smartphone com design sóbrio, é um smartphone, para mim, ok, é um design urbano, vale a pena a gente se atentar a esse detalhe. Os botões nas laterais, de um lado das laterais, né, com o conector na parte superior de áudio e porta micro USB. Eu sei que algumas pessoas vão falar sobre a ausência de um USB Type-C, mas a gente tem que levar em consideração que estamos diante de um smartphone de entrada, onde o objetivo desse dispositivo é ser um telefone de baixo custo, e isso é completamente compreensível. Outra coisa interessante é que fazia muito tempo que eu não encontrava um smartphone Android com carcaça removível, ou seja, os slots, tanto para os SIM cards, os nano SIM cards e para o micro SD, estão disponíveis na parte interna do aparelho, onde você tem que remover a carcaça de plástico para ter acesso a esses slots. Outra coisa bem interessante que me agrada muito é o fato de contarmos com slots dedicados. Temos o Dual Nano SIM, 2 slots para os SIM cards e um slot micro SD, todos dedicados, nada de SIM híbrido aqui, o que é uma beleza. Outra coisa bem interessante é contar com uma bateria removível. Também faz muito tempo que eu não vejo um smartphone com bateria removível. Lembra até um dispositivo de 2013, o Motorola Moto E5 Play, nesses aspectos, mas depois ele nos traz de volta para 2018 por causa desse leitor de digitais na parte traseira. É um leitor de digitais bem preciso, bem funcional. Ele tem um bom tempo de resposta, responde muito bem para um dispositivo de entrada. A leitura dele também, a leitura da digital dele é bem precisa e bem interessante, então é um dispositivo que agrada nesse aspecto. O Android Go também agradou, apesar dele ter um desempenho um pouco mais restrito em relação ao Android normal, e de novo aqui, o grande desafio é estabelecer uma boa relação custo-benefício, não pesar no bolso do usuário, mas oferecer uma boa experiência de uso, e nesse aspecto o Android Oreo Go do Moto E5 Play vai muito bem. Outro ponto que me surpreendeu em partes foi a câmera. A gente tem sensores simples de 8 e 5 megapixels, mas a qualidade de fotos desse sensor traseiro aqui não é tão ruim assim quanto eu imaginava. Ele passa essa má impressão por causa da tela. A tela desse dispositivo é uma tela realmente mais fraca, uma qualidade inferior. Veja a quantidade de reflexos que você tem quando você coloca ele contra a luz. Eu estou usando a luz natural da janela do meu apartamento, mas olha a quantidade de reflexos que tem, e isso acaba influenciando na visualização dos elementos na tela, sem falar que é uma resolução menor de tela. A gente tem uma tela de 5.3 polegadas, mas a gente, quando passa essas fotos para o computador, ou quando a gente vê essas fotos publicadas nas redes sociais ou em alguma plataforma online que você prefira, e aí eu estou falando do WhatsApp, por exemplo, essas fotos até que consegue exibir uma qualidade ok. Tá, para esse tipo de dispositivo a qualidade é, por exemplo, melhor do que das câmeras de um multilaser que custa um pouco menos que isso. Então, se você pensa em uma fotografia, pensa na melhor relação custo-benefício, talvez valha a pena você gastar um pouco mais no Moto E5 Play do que num telefone da Multilaser. Desculpa, Multilaser, nada contra vocês, mas esta é a realidade. Já testei vários telefones da Multilaser e as câmeras desses dispositivos pecam e pecam bastante. Outra coisa que mostra que o desempenho do Moto E5 Play, mesmo com o Android Oreo Go,
mesmo com 1 GB de RAM, um processador Snapdragon 435 e 16 GB de armazenamento, ou seja, mais dispositivo de entrada é impossível, e mesmo assim ele consegue entregar um bom desempenho. Isso eu consegui mostrar melhor lá no review do TargetHD.net, por isso que eu recomendo, visita é ótimo, né? Eu recomendo que vocês visitem o review lá do Target HD, porque lá tem uma gameplay, uma demonstração desses jogos em execução, e justamente mostra que esse smartphone está bem assentado, é o fato dele conseguir rodar até com certa competência jogos como Real Racing 3 e Dead Trigger 2, sabe? Não é uma execução no gráfico pleno, não é uma execução nos gráficos de altos detalhes, não é uma execução onde a gente pode chamar de plena, não é a melhor experiência de uso, mas dá para rodar esses jogos, ainda que de forma um pouco descompromissada, mas com uma certa competência. Enfim, esses são alguns dos pontos positivos desse smartphone. É difícil achar ponto negativo em um produto que não nega aquilo que ele é. A proposta do Moto E5 Play é ser um dispositivo de entrada, e ele é um dispositivo de entrada pura e simples. Talvez a bateria de 2100 mAh é uma bateria até que boa, durou pelo menos um dia de uso, mas com tantas otimizações de software, eu esperava um pouco mais dessa bateria, talvez, quem sabe, 2 dias de uso pleno. Mas, de um modo geral, ele é um dispositivo que até surpreende. Eu até cogitaria ter o Moto E5 Play como segundo telefone para ser aquele dispositivo de backup ou aquele dispositivo para as linhas secundárias. Não descartaria essa possibilidade, e recomendo para quem busca um smartphone barato, de baixo custo, para quem não tem condições de pagar mais de R$1.000 em um smartphone Android, o Moto E5 Play pode ser a sua pedida. Se bem que alguns ainda vão dizer que com R$200 a mais você consegue na concorrência bons smartphones, mas aí cada um tem que pensar em quanto pesa no seu bolso. Dentro da sua faixa de preço, que é de R$800 ou menos, este aqui, o Moto E5 Play, é uma ótima opção, uma ótima pedida. Isso se você for aquele usuário consciente das restrições e das características principais do produto. Ele não é um produto top de linha, ele vai apresentar algumas restrições técnicas, por assim dizer. Você não vai poder executar jogos pesados, nem aplicativos que exigem uma maior demanda do seu conjunto de hardware e software, mas eu acho que é para aqueles usuários mais básicos, para aquelas pessoas que só querem um smartphone para se comunicar com o mundo e acessar as redes sociais, acessar a internet atrás de notícias, fazer consultas rápidas, utilizar o Mapas, utilizar o Uber Lite. Dica, esse é o típico smartphone daqueles usuários que só querem aplicativos light no seu dispositivo. Twitter Lite, Facebook Lite, Uber Lite, o Mapas Go. E outra coisa, eu uso alguns desses aplicativos todos os dias e eles funcionam muito bem. Não devem nada à versão completa. Claro que alguns recursos não vão funcionar, mas os mais básicos, as funcionalidades principais estão nesses aplicativos, e são apps que contam com no máximo 10 MB de espaço de armazenamento, e o consumo de dados é consideravelmente menor. Então vale a pena você cogitar esta possibilidade, e está aprovado o Moto E5 Play. Agradeço a assessoria de imprensa da Motorola por liberar este produto para os testes e reviews lá no TargetHD.net, e fiquem ligados lá no blog, porque você vai ficar por dentro de todas as notícias de tecnologia e outras novidades que virão do mundo tech para esses últimos 2 meses e meio do ano, já que o ano de 2018 está chegando ao fim, graças a Deus, e sobrevivemos. Será que vamos sobreviver aos demais anos? Meu Deus, não sabemos o que virá. É isso aí, oeduardomoreira.com.br para ler as minhas crônicas de tecnologia, targethd.net para ler as notícias de tecnologia. Se inscreve nesse canal de vídeos se você gostou do que viu por aqui, dê o like para este vídeo subir e clique na sineta para receber as notificações sobre os novos vídeos. Se você quiser me seguir em qualquer rede social disponível neste mundo ou neste universo, é só você me procurar no @oeduardomoreira ou simplesmente o Eduardo Moreira. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.